Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus no livro do Apocalipse. Este é um livro muito importante, principalmente para os dias atuais. Toda a Bíblia é a palavra de Deus e toda a palavra de Deus ela é um contexto que expressa e que expõe o que Deus quer que nós ouçamos, que nós aprendamos, que nós meditemos. E o livro do Apocalipse é um livro dirigido diretamente às igrejas, aos cristãos, um livro dirigido para nós. E se nós contextualizarmos as cartas que foram dirigidas às igrejas, que se estenderiam a nós, nós vamos inserir os cristãos, nós cristãos, no contexto global, no contexto mundial, neste mundo que nós estamos vivendo. Todas as gerações precisaram ouvir a exposição da palavra de Deus, porque João, ao ter a visão, ouviu muito bem de Deus a seguinte expressão, a seguinte ordem: escreve estas coisas e envia em carta às igrejas. Então, se as outras gerações tinham a responsabilidade de ouvir e de ler o Apocalipse, a nossa geração, esta nossa geração, precisa muito mais. E eu gostaria de refletir com os irmãos, porque este é um texto que eu tenho refletido muito ultimamente, e há alguns anos eu já venho lendo e meditando no livro do Apocalipse, porque para o cristão é a carta mais objetiva, mais prática, mais expositiva, mais direta das cartas, é que fala mais a alma dos filhos de Deus. Não só para aquela geração que viveu sob os rigores do Império Romano, mas também para a geração que haveria de viver sob o sistema do Anticristo, que é o sistema no qual todos nós estamos vivendo e convivendo e vendo e experimentando as garras desse poder das trevas que visa minar a fé, a esperança do povo de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos, então, aí no capítulo 1, verso 12, e nós vamos ler só a parte A do verso, somente a parte A do verso. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Vamos repetir. Voltei-me para ver quem falava comigo. Agora sem ler. Voltei-me para ver quem falava comigo. É um texto que, se nós ficarmos aqui, a gente vai dizer: olha, está faltando alguma coisa. Mas este texto que parece faltar alguma coisa, vamos dizer um texto parcial, na verdade, ele está dentro de um contexto e ele é a luz da exposição de todo um contexto escatológico, de todo um contexto apocalíptico. E é interessante essa expressão, voltei para falar comigo. Quando a gente lê a Bíblia, aqueles que têm contato com a leitura da palavra de Deus já há muitos anos, ou nasceram, ou que se dedicam a ler a palavra de Deus, sempre vão encontrar a história de homens que tiveram encontros marcantes com Jesus. Jesus veio ao encontro deles, mesmo no Velho Testamento. Jesus ia ao encontro deles. Isso aconteceu com Abraão, o chamado pai da fé. O Senhor foi ao encontro dele e disse: Abraão, sai de tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar.
Moisés também, aquele profeta com quem o Senhor falava face a face, numa intimidade extrema e íntima, Moisés teve a oportunidade e a graça de ver a glória de Deus que se expressou e se manifestou na contemplação do Senhor caminhando e ele olhando por trás e vendo as costas e as mãos de Deus, figurando a pessoa de Jesus Cristo que se faria homem, do Deus que se faria homem. Nós vemos Isaías que um dia estava tão abatido com a situação do reino, com a morte de um rei, do rei que era seu amigo, do qual ele era conselheiro, e um dia ele entrou tão aterrado no templo, e ele, quando entra no templo, ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E tem todo aquele diálogo do Senhor com Isaías. Encontros impactantes, marcantes. No Novo Testamento a gente vai encontrar o encontro de Paulo, quando Paulo vai perseguir, ele tinha recebido cartas, ele era o representante do Sinédrio, uma autoridade do Sinédrio, recebeu autorização para prender os cristãos, trazê-los algemados, amarrados, arrastados, homens, mulheres e crianças. E quando ele se dirigia para lá, ele tem um encontro, Jesus vem ao encontro dele, e ele vê um clarão tão grande, e que, muito embora fosse meio-dia, o clarão era muito mais forte do que o sol do meio-dia, e ele caiu por terra. Encontros impactantes. Agora, de todos os encontros, o mais impactante, não há em nenhum outro momento nas Escrituras. Você não vai encontrar nenhuma outra história nas Escrituras de um pecador como nós, que recebeu uma visão real tão extraordinária como João. E João foi aquele que teve a visão mais impactante da pessoa de Jesus. E, rapidamente, só para a gente se situar, antes de chegar na aplicação e explicação até do texto, o primeiro contato de João com Jesus foi Jesus caminhando à beira-mar, e lá estava João sentado no barco com seu pai e seu irmão, e Jesus o chamou, e ele o seguiu. João o viu como mestre, João o viu como profeta, ficava embevecido com a pregação e a palavra de Jesus, ele vira seus milagres extraordinários, ele o viu na luta contra o poder dos infernos quando estava em Getsêmani, ele viu a luta contra os poderes terrenos de César, Herodes, Pilatos. Ele viu Jesus em lutas profundas com os religiosos da época, como os fariseus, os saduceus, os herodianos, os escribas. Ele caminhou com Jesus e observou que Jesus era semelhante a ele. Isso levantava um grande questionamento para com os discípulos, tanto que Tomé duvidava, e eles, de vez em quando, eles faziam perguntas a Jesus, questionando-o sobre a sua pessoa, quando ele se referia e dizia ser Deus. Mas como Deus, e isso para a mente dos judeus e até dos discípulos, era muito difícil, pela teologia judaica, e Jesus era um homem igual a eles, sujeito a eles, que sentia dores como eles sentiam, que suava como eles suavam. Jesus era verdadeiramente homem, com os mesmos pesares, com as mesmas tristezas, com as mesmas necessidades, com as mesmas sedes, com a mesma fome,
tudo isso. E ele pôde lembrar disso, de Jesus. Ele viu Jesus ser condenado injustamente. Ele ouviu a zombaria que fizeram de Jesus. Ele ouviu carregando a cruz. Ele ouviu o consolo que ele deu ao ladrão da cruz e registrou no seu evangelho. Ele ouviu as últimas palavras sacerdotais. Ele ouviu o seu clamor espiritual. Ele ouviu o seu gemido de morte. João viu relâmpagos, trovões. Ele sentiu a terra tremer aos seus pés. Ele viu a escuridão fora de tempo. Jesus morreu às 3 horas, e às 3 horas tudo estava escuro. Ele o viu morrer, pender sua cabeça, viu render-se ao Pai. João também viu onde ele foi sepultado, mas também viu seu sepulcro vazio. Ele o viu subir aos céus, e até um dia ele viu Jesus subindo, e 2 anjos se puseram ao lado deles e disseram: olha, estes que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. Mas, ainda que João tenha tido todas essas experiências, e por isso o evangelho de João é um evangelho tão rico, tão bonito, tão profundo, tão divino, fala tanto da divindade do Senhor, que o impacto para João foi muito importante num dia, quando ele estava na ilha de Patmos, uma ilha deserta, não havia plantas, não havia árvores, só pedras, e para lá eram enviados todos os presos de Roma, salteadores, ladrões, corruptos, assaltantes, homicidas, os párias da sociedade eram enviados para lá, e João foi também, não porque ele fizesse essas coisas, porque ele nunca fez isso, mas ele foi porque pregava o evangelho. Ele foi preso por causa da pregação do evangelho, e foi para lá quebrar as pedras de Roma, as pedras que seriam enviadas para Roma, para calçar Roma, para construir os palácios de Roma, de César, e lá estava João. E alguém com toda essa trajetória, com todo esse passado, com toda essa experiência de vida, com toda essa história humana e espiritual, isolado naquela ilha. E quem já teve a oportunidade de ver a foto da ilha de Patmos, há um mar que se estende diante dela, um mar azul bonito, pois foi exatamente numa manhã de domingo, num domingo como este, cedo, o sol nascendo e brilhando, aquele sol bonito da manhã, semelhante àquele sol da ressurreição que ele chegou a ver. Ele ouviu uma voz atrás de si. Por isso a razão bonita do Espírito Santo dizendo como? Voltei-me para ver. Como é? Fale bem, vai forte, vai. Vamos lá. Isso, muito bem. Aí vocês me animam. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo. Quem falava comigo? E lá estava ali João. Quem sabe fazendo até aquela oração de Isaías. Uma das mais belas orações de Isaías. Uma pequena oração de Isaías, mas bela, quando dizia: ó Senhor, se fendesses os céus e descesses. Ou como numa outra tradução: ó, se abrisses os céus, partisses os céus e descesses.
Oh, se rasgasses os céus e descesses para livrá-lo daquela situação. Um homem de experiências com Cristo, e ali, como que esquecido, olhando para o infinito, para o horizonte, para o mar que se estendia, que ele não conseguia mais ver, e ao mesmo tempo olhando para o infinito da sua própria alma, querendo chegar a um ponto, a uma razão, a uma explicação, e ele se via diante do silêncio de Deus. Naquela ilha, o silêncio não era só o silêncio da natureza, mas era também o silêncio de Deus. E o clamor de Isaías bem pode ser aplicado como o clamor de João. Oh, se o Senhor viesse e descesse, ele disse que vinha, ele disse que estaria conosco sempre, nunca nos abandonaria. E cadê o Senhor? Mas eis que o Senhor aparece atrás dele. Ele ouve uma voz. No momento importante, extremo da sua alma, comparável certamente com aquela experiência de Abraão, quando Deus diz: Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, em sacrifício. E Abraão foi, vocês conhecem bem a história, e armou o holocausto e amarrou Isaque e pegou o cutelo, e quando ia desferir, houve um anjo que bradou e disse: não, Abraão, não faças isso. E ele não fez, o braço já estava arriando para imolar Isaque. Mas eis que ele olha para trás e vê quem? Do sacrifício. João, quando olha para trás, ele vê uma pessoa semelhante a um homem, e ele o vê com vestes talares, cingido com uma cinta de ouro para prender as vestes, a cabeça e os cabelos, segundo o livro do Apocalipse. Vocês já leram isso? Eram alvos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, brilhando mais que ouro, o rosto brilhando mais que o sol do meio-dia. E ele ouviu a voz do Senhor. Quando a gente lê o livro dos Salmos, a gente ouve o seguinte, dizendo sobre essa voz do Senhor, que certamente foi a voz que João ouviu aquele dia. A voz do Senhor se sobrepõe às águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz o Líbano saltar como um bezerro, a voz do Senhor faz o Sirion saltar como um boi selvagem, a voz do Senhor faz labaredas de fogo, a voz do Senhor faz o deserto tremer, a voz do Senhor desnuda as florestas, a voz do Senhor. E João ouviu a voz do Senhor, e ele entendeu, compreendeu que aquela voz era tão forte e potente como a voz das muitas águas. Certamente João já tinha ouvido o barulho de furacões arrastando aquelas águas.
e sabia muito bem do gemido das ondas, do bramido das ondas, e ele viu que a voz daquele que estava ali diante dele era uma voz poderosa, uma voz maior do que as águas, era uma voz como voz de cachoeira, voz de muitas águas. Aí o que foi que aconteceu com João? Vocês sabem dessa história. Diante disso, o que foi que aconteceu? Hein? Caiu como morto, em coma profundo, desmaiou. Caiu como morto. Eu sempre gosto assim de dizer, e digo, e me repito, aí a gente vai ficando velho e vai repetindo mais as coisas, que às vezes a gente se encontra com pessoas dizendo, eu vi Jesus, eu me encontrei com Jesus. A melhor maneira da gente testar é perguntar, você desmaiou? Se não desmaiou, se não caiu como morto, não viu Jesus. Viu outro Jesus. É possível até que haja gente se encontrando com alguém que ele diga, eu vi Jesus, ele não está mentindo. Mas não é Jesus, é um outro Jesus. E eu vou depois dizer por quê. Não é Jesus. Aí Jesus vai ao encontro dele e toca. E diz palavras inefáveis. Toca nele e diz, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Como a dizer, olha, além de mim não há outro. Estive morto, mas eu dei minha vida em sacrifício para salvar a muitos. Mas eis que vivo, a morte não me deteve. Eu sou o Pai da eternidade. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou soberano. Tenho a primazia, tudo está em minhas mãos, nada se fez por si próprio. Eu sou a causa e a razão de todas as coisas, eu sou o Senhor. João, de alguns outros encontros que a gente lê na Bíblia, a gente ouve a pergunta, quem és tu, Senhor? Como Paulo mesmo, quando viu aquele clarão, perguntou, quem és tu, Senhor? Ezequiel teve essa perplexidade, quando viu a glória de Deus. João fez essa pergunta, porque ele já sabia que era o Senhor, o eu sou, Deus. Ele foi o maior escritor do Novo Testamento, mostrando que os evangelhos apontam Jesus como Deus. Todos os judeus diziam, não, ele é igual a nós, não, ele é o eu sou, e se nós não crermos nele como ele é, o eu sou, vão morrer nos pecados de vocês, porque só ele é quem salva, é só Jesus quem salva e salvará sempre, ele é o Salvador. E Jesus tocou dessa expressão, Jesus tocou, saem duas palavras que fazem o Evangelho. O Velho Testamento, mas mais precisamente o Novo Testamento. Duas palavras desse toque de Jesus. O toque de Jesus queriam dizer basicamente duas palavras. Quando Jesus tocou, Jesus disse para ele, não temas. Essa é uma das grandes palavras que nós temos de Deus. Leia os evangelhos, é sempre, não temas, ó pequenino rebanho. Não temas, povo meu. Não temam, não temam, não temam, temam antes a Deus, não temam. E até alguém já disse
que é uma palavra tão importante que se tem 366 vezes nas Escrituras Sagradas. Não temam, não temam. Ele está dizendo também para mim, para você, para todos nós que peregrinamos nesta vida. Não temam, não temam, eis que eu estou com vocês. Eu sou o Senhor, esse Senhor aqui. E a outra palavra de Jesus, tão linda, tão bonita, e que Jesus, toda vez que chegava, ele dizia: paz, 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 a paz. Olha que riqueza de palavra, a paz. Ele é a paz, o príncipe da paz, e ele é o que distribui a paz, e ele é que saúda com a paz. Ele é que se apresenta como o distribuidor da paz, aquele que diz: sossega, 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 paz, não temas, paz, não temas, não tenhas medo, sossega, paz. O toque de Jesus, e João se levanta. Como Daniel, no dia que diante do ancião de dias, que figurava a pessoa do eterno, do Pai da eternidade, quando teve a visão dele, caiu também como morto e ficou com o corpo todo doído. E o Senhor chega nele e topa, e onde doía já não doía mais. Não tema, Daniel, não temas, Daniel. Paz, Daniel. E Daniel se levantou. E João se levantou também. Aí vamos meditar um pouquinho. Dá para imaginar um momento como esse de João. Pense, eu fiz uma trajetória inicial, rápida, bem resumida de João, para a gente chegar até esse momento e para você pensar com você mesmo. Dá para imaginar esse momento de João? Um homem já envelhecido, exposto a um sol de beira de praia, calor intenso, sua pele certamente ressecada, cheia de feridas, sem abundância de água, quebrando pedras, com boa idade já, muita idade, já sentindo dores por todo o corpo, as fragilidades naturais da idade, mas sendo obrigado a estar ali trabalhando. Que sofrimento físico, que dramas de alma sofria aquele homem. Aí dá para imaginar esse momento de ele estar diante de Jesus, o Senhor da glória, com um pecador. E é isso que acontece conosco. Somos pecadores, nossa natureza é pecaminosa. A gente está sempre pecando, até mesmo quando não deveríamos pecar, nós pecamos. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa sina terrena. Vamos morrer como pecadores. Nosso último suspiro é o suspiro último de um pecador. Mas vejam que graça, que beleza, que maravilha. Jesus, ele está lá em cima, no alto e sublime trono, mas também está com o contrito pecador. E ele não olha globalmente. Ele vai diretamente a cada um, a cada coração, a cada alma, a cada pensamento, a cada vida. Ele fala a linguagem daquela vida para dizer: não temas e paz. E por isso que nós dissemos, ninguém teve encontro tão impactante quanto João. Eu fico pensando, irmãos, do regozijo de João naquele momento especial,
Imagina o que aconteceu com sua alma. Porque a alma, da estrutura da nossa vida, é a coisa mais importante. Para Deus é a mais valorosa. Não é o nosso corpo, ainda que Deus tenha dado o nosso corpo, e agradecemos pelo nosso corpo, e temos de ser mordomos do nosso corpo. Mas o maior valor que há no homem é a sua alma. O maior valor que há no homem é a sua alma. Ela é preciosa, muito preciosa. E esse encontro com Jesus é o encontro do Senhor com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa vida, com tudo que há em nós. E o Senhor se dirige diretamente a cada um. Por isso que a gente nunca pode dizer assim: eu estou sozinho, o Senhor não está me vendo, o Senhor está distante. Ele olha para todo mundo, mas não olha para mim. Não, isso é uma injustiça contra o Senhor gracioso, porque Ele é poderoso e gracioso para olhar para um homem que estava no montão de pedras, solitário, lá na ilha de Patmos, sob juízo, sofrendo, que só Ele poderia descrever isso. Mas Ele é poderoso também para ir na sua casa, no seu leito, no seu quarto, andando com você e falar com você com voz, como voz de muitas águas, e ainda que você não o veja, você diz: o Senhor está comigo. Deixa eu fazer uma colocação para você. Quando você... Colocação numa pergunta, mas não precisa responder. Quando a gente diz assim: vamos orar, aí você fecha os olhos e vai falar com Jesus. Qual é a imagem que você faz de Jesus? Você está entendendo a pergunta? Fui claro na pergunta? Talvez eu tenha me confundido. Você vai orar, e aí o pensamento é pensamento. Aí você vai pensar no céu, porque você quer que a sua oração chegue aos céus. E aí você vê quem? Assentado no trono? Jesus. Mas que Jesus? Se a gente mandar uma criancinha e a gente mostrar uma foto assim de Pedro, Tiago, João, papai, mamãe, vovó, e aí pega um desenho de Jesus, deixa eu colocar entre aspas, a criancinha vai e você diz: quem é esse aqui? Ela vai dizer que é quem? Hein? Jesus. Cresce assim. Você sabia que quando a gente chegar no céu, o Jesus que nós vamos encontrar não é aquele que parece com Tiradentes? Nós vamos encontrar com este Jesus aqui. Vamos encontrar com este Jesus aqui. Diz a palavra de Deus que ausentes do corpo, presentes com o Senhor. E logo depois da morte, segue-se o juízo. E nós vamos para lá. E a visão nossa será aquela visão de Estevão.
que fez uma oração tão pequenininha, mas tão eficiente, que é a oração que todos nós vamos fazer um dia. E Deus vai nos dar esse tempo, ainda que a gente esteja em coma, nos dá a condição de dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E quem está lá para nos receber a feitura de Estevão é quem? Não, mas fale mais forte. É quem? É Jesus. A glória do céu, o poder do céu, Deus mesmo, em todo o seu esplendor, em toda a sua majestade, é com Jesus. Você e eu, um dia, nós o veremos como Ele é, e Ele é assim. Por isso, João caiu como morto. Mas a arte é muito pobre, a arte é muito pobre, principalmente quando ela pinta as coisas do céu. Eu me lembro lá na minha terra, eu gostava de olhar a escultura muito bem feita de um anjo grande. Quase em todos os cemitérios públicos há a figura de um anjo com asas abertas, grande, bem vistoso, mas a face era triste. Um anjo com face triste. Um anjo com face triste. Já viram como as crianças, os anjinhos que pintam, colocam nos quadros, nas paredes, com a buzina, não, é uma trombetinha pequenininha para a criança. Como é triste aquela criança, aquela face triste. E quando pintam a atmosfera celestial, aí é que dá mais tristeza, porque é um azul que não é azul, é cinza, não tem o brilho da alvorada, está mais para... Qual é a outra alvorada aí? Crepúsculo. Nostálgico. O céu, a contemplação do céu é triste. Grandes pintores, grandes artistas pintaram quadros tristes. E o Jesus que nós vamos nos encontrar, ele é rodeado de milhares e milhares, milhões e milhões, e se for feita a conta apocalíptica, são trilhões de anjos, todos alegres, porque eles estão ao redor do trono de Jesus, e a alegria está no trono de Jesus. A gente não sabe o que é alegria, não. A alegria nossa é um gol do Brasil, ou a alegria nossa é uma pescaria quando a gente vai e pega uma piaba. Alegrias rasteiras, a gente não sabe o que é alegria. Um homem certa vez se dirigiu para uma floresta. Ele estava com a alma tão abatida, tão triste, por problemas de família, problemas do país, com isso, com aquilo. Ele foi para o meio da floresta, para um bosque, meio de um bosque, e foi clamar a Deus, orar, pedir a graça de Deus, a presença de Deus, que Deus o enchesse de alegria. Ele precisava tanto da presença de Deus, porque ele sabia que na presença de Deus a plenitude de alegria, e enquanto ele orava e buscava, talvez também como Isaías, que Deus rasgasse e viesse e o visitasse com alegria. Deus fez assim, que chegou um ponto que ele disse: para, Senhor, senão eu morro. Não dá para a gente ter alegria de Deus, alegria do céu. Morreríamos. E os anjos são alegres. Há um louvor incessante e inconstante no céu, louvor de regozijo.
Irmãos, algumas vezes nós nos encontramos como João. Muitas vezes na vida nós nos encontramos com João, quer por problemas pessoais, problemas familiares, problemas de todo tipo, de toda sorte. Nós nos sentimos ilhados numa pedra inóspita no meio de um oceano, ilhados, cercados por água, só infinito e vazio, lá e cá. Quantas vezes você já passou por isso? Os mais velhos certamente já passaram muito mais, muito mais. Algumas vezes nós estamos assim no interior dessas ilhas existenciais, solitários, tristes, abatidos. Tudo que fazemos é sem inspiração, sem vibração, sem alegria, sem expectativas. Nós estamos mortos. Muitas vezes estamos aguardando ansiosamente que Deus, na sua bondade e segundo as suas promessas, se manifeste e fale conosco e venha e nos atenda por sua graça e por sua misericórdia e nos tire desse vazio de silêncio, e Deus saia do silêncio e se apresente. Tantas vezes as nossas almas estão muito fatigadas, muito cheias de fadigadas. Passamos por noites escuras na alma, que parece que nem haverá o dia, e ficamos abatidos e entristecidos. E, irmãos, a gente está vivendo já, anotem aí, nós já estamos vivendo já sob o governo do anticristo. Aquele anticristo que nossos avós falavam e nem imaginavam, nós e nossos filhos e nossos netos estamos vivendo sob esse governo do anticristo. Por isso o mundo está de cabeça, me ajude aí, de cabeça para baixo, tudo invertido. É como vai lá o Apocalipse, diz que iam chegar tempos onde, quando ao mal chamariam de bem e o bem chamariam de mal. Uma inversão de valores, que é o que mais nós estamos vendo. Os homens seriam piores, Paulo já advertia. O Espírito Santo diz, naqueles dias, os homens serão piores, difíceis de se dar crédito. Os filhos serão piores, ingratos, irreverentes, desafeiçoados aos pais. E aí uma série de descrição que tipificam exatamente o sistema e o governo do anticristo. E esse governo e sistema do anticristo cria problema inicialmente na família, nas famílias cristãs. Por isso que a gente está vendo coisas nas famílias cristãs que nunca se viu e nunca se ouviu. Se meu avô ressuscitasse hoje, e se eu desse um relatório para ele de como andam as coisas na igreja de Cristo hoje, ele morreria de novo. Os laços inflamados do maligno estão dentro das nossas casas. Isso nos faz ficar ilhados. Quantos pais, quantos irmãos aqui, diante de certas circunstâncias, podem muito bem se situar como João, ali naquela ilha deserta, solitária, cansados, tristes, abatidos, ilhado. Muitos podem também estar aqui ilhados, queriam sair de onde estão, quem sabe até pensam em adentrar o mar e sair nadando, mas não há horizonte, não há outra margem. Ficar ali corre o risco
de morrer de insolação, de sede, de fome, de fadiga, pela intensidade do trabalho. E o que fazer? E a igreja hoje está vivendo nesse contexto, diante de tudo o que está acontecendo. Senhor, o que fazer? Com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, com os meus netos, com a família, com a igreja. Senhor, o que fazer? E isso, irmãos, tem de fazer-nos pensar em Jesus Cristo, o Senhor glorioso, como Ele é, forte e poderoso, aquele que apareceu para Josué, que Josué olhou e viu um general vestido, todo armado. Ele temeu e tremeu, e a única palavra que ele teve para dizer para ele foi: tu és um dos nossos, ou contra nós? Esse eu sou o Senhor do exército. Era Jesus, que é quem vai à frente na tropa da igreja, e que, muito embora vivendo sob as intempéries destes dias e destes tempos, a igreja será sempre vitoriosa, porque de repente o céu rasga, o céu se abre e Jesus desce, e Jesus vem, e nós vamos com Ele, porque Ele está conosco e somos dele, e de sua mão ninguém vai nos arrebatar, nem nossos filhos. Indo já para o final, a igreja que Paulo escreveu, a igreja para a qual Paulo escreveu pelo Espírito Santo, extensiva a todas as igrejas, é aquela bela poesia que ele escreveu, porque a igreja estava sofrendo muito nesse período também de João, do Império Romano, onde os cristãos eram perseguidos, e se levanta hoje no mundo uma grande perseguição aos cristãos. Aqui pertinho, na Venezuela, fronteira com o Brasil, um grupo de cristãos se juntou para orar em vigília, pedindo a Deus que mudasse a situação deles. Eles estão com fome, vem, Senhor! E foram proibidos de fazer reuniões de oração pedindo providência, porque isso era contra o Estado. Aqui na Venezuela, não é lá na Hungria, não é lá no leste europeu, não é lá na China, não, é aqui na Venezuela. E os cristãos de Roma e os de hoje que já padecem, e nós que estamos padecendo só ainda espiritualmente, nós precisamos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo, e eu gosto deste texto, é um dos textos que mais me fala, que tem uma mensagem muito direta, não só para mim, mas eu sei para você. É um hino que ele faz. Se tivéssemos de dar um título de vida, diríamos assim: é o hino do sofrimento, mas também o hino da vitória. O apóstolo Paulo disse: irmãos, o que é que nós vamos dizer à vista de todas as coisas que estão acontecendo? O que é que nós vamos dizer? E eu só tenho uma coisa para dizer a vocês, é que se Deus é por nós, repitam bem forte, quem será contra nós? Vou fazer a pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai formular acusação contra aquele que Deus é seu Pai e elegeu para si, para salvar?
Quem? Ninguém. Ninguém vai levantar para fazer tal acusação, porque é Cristo Jesus quem nos justifica, quem morreu por nós, assumiu a nossa culpa, os nossos pecados foram lançados sobre Ele. Quem os condenará? Quem os lançará no inferno, longe de Deus, separados dessa pessoa gloriosa e maravilhosa de Jesus? Quem nos separará? Quem nos condenará? Ninguém, porque Cristo morreu por nós, e Ele é a nossa vida. Quem nos separará do amor de Cristo? E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, pergunta: será tribulação? Aí a gente pode responder: não, Paulo. Será angústia na alma que atormente? A gente pode responder: não, Paulo. Será perseguição moral ou física contra o povo de Deus, contra nós, contra a nossa casa? Será perseguição? Não, Paulo. Será fome? Não, Paulo. Será nudez? Não. Será perigo? Não. Será espada, morte? Não. Em todas as coisas, que belo hino, em todas as coisas, mesmo que muitas vezes ilhados, parecendo derrotados e muitas vezes envergonhados, pareçamos que estamos perdidos e esquecidos de Deus. Não, Deus sempre está presente, porque em todas as coisas, não é só em algumas coisas, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Por meio deste Jesus maravilhoso que nos amou. E aí o apóstolo Paulo canta, e a igreja precisa cantar, e nós precisamos cantar um canto da alma, o canto dos anjos, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ai, a igreja disse amém tão fraco. Amém. Mas, irmãos, quando o livro do Gênesis, eu gosto sempre de ler Gênesis, saltar para Apocalipse. Gênesis e saltar para Apocalipse. Leio o Gênesis, quando chego no finalzinho do Gênesis, aí eu salto para o Apocalipse. No livro do Gênesis, a gente lê sobre a criação e sobre a queda do homem. As primeiras páginas. E você já viu qual é o último versículo do livro do Gênesis? Qual é a descrição que está lá no último versículo do livro do Gênesis? Fala sobre o quê? Vou deixar você abrir a Bíblia, para nunca mais esquecer. E eu sei que pela gravidade do texto você não vai esquecer. O último versículo do livro de Gênesis. Não é possível. Hein? Sim, morreu José, mas tem outra coisa mais dramática. Aqui morava uma senhora que era da igreja,
que abriram uma funerária bem ali, ela morava do lado. Ela disse: pastor, não abro mais a porta da minha casa. Era a irmã Francisca, Jonas lembra, morava aqui. Por quê? Porque era uma funerária, e não é coisa muito agradável, né? Mas como é, o que é que tem aí? Um caixão, olha, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E no livro do Gênesis, lá encerrando, José, o corpo de José vai sendo transportado num caixão. Por que eu gosto de ler logo em seguida o Apocalipse? Porque quando você começa lendo o Apocalipse, já começa apresentando quem? Jesus, morto, vivo, bem vivo, brilhante, glorioso, Deus, o Pai da eternidade. É assim que começa o livro do Apocalipse. Mas ele não começa só assim. Como é que termina o livro do Apocalipse? Todo mundo sabe. Não, eu sei, aí é só um versículo, mas o contexto, como é que se conclui o livro do Apocalipse? É com Roma, é com Babilônia, Sodoma e Gomorra, é com a Nova Jerusalém. Olha só por que o Apocalipse é um livro para os cristãos lerem sempre, diariamente lerem um texto do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, irmãos, a mensagem que há no Apocalipse tem o grande objetivo de nos dar esperança. Fortalece a nossa mente e coração. Nos faz olhar para Cristo glorificado, não o Cristo pintado pelas mãos humanas, mas o Cristo Deus, que está sentado à destra de Deus, arrodeado por trilhões de anjos que o louvam incessantemente. O livro do Apocalipse, irmãos, a mensagem que está no livro do Apocalipse, desperta em nós a expectativa pelo grande encontro, o grande encontro. Outro dia eu estava até me lembrando que a gente, lá em eu acho que foi em 1960, que começaram a cantar esse hino. Era um hino bonito, talvez os bem antigos aí, Kleber, Julian, quem mais é antigo aí? Eu não vou citar o nome de nenhuma senhora, porque não se faz isso. Estou citando meus colegas de cabeça branca, que no hino cantava assim, e eu já tentei lembrar, e essa semana era para eu ter lembrado, não lembrei direito, que ele dizia: no céu há muitas coisas que eu anseio ver. Quero ver mamãe e estar com ela no jardim. Mais ou menos assim, não é assim, mas é mais ou menos assim. Mas aí ele canta assim: mas primeiro eu quero ver meu Salvador. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Nossa motivação, nossa expectativa, nosso desejo não é morrer e querer ver papai e mamãe que estão nos céus. Nossa expectativa deve ser ver e encontrar com este Senhor glorioso e maravilhoso, que João, por causa de sua natureza terrena, tombou e caiu como morto, mas nós estaremos como Lázaro naquele mar de vidro, o seio de Abraão, com os anjos louvando e incessantemente louvando até agora, como agora eles estão. Encerrando mesmo. A Bíblia começa com um amém. A Bíblia começa com um amém. Haja luz e houve luz. Primeira ação, primeira manifestação de Deus. Haja luz e houve luz. A Bíblia começa com um amém. E o livro do Apocalipse vai, a palavra firme e forte dali é amém. É amém. E do livro do Apocalipse há um detalhe muito interessante, é que o Senhor Jesus está no seu trono
e há um louvor, se inicia um louvor de anjos, daqueles que já morreram com Cristo, daqueles que estão lá, os nossos irmãos, entoando um cântico. E é interessante que esse cântico começa assim: amém. Aí eles vão e cantam, e a gente não sabe que música linda era essa, e eles dizem: tu és digno de receber honra e louvor e glória, porque com o teu sangue compraste para ti muita gente de muita nação, povos. Amém, amém e amém. Isso, os imperadores romanos gostavam de usar não amém, mas eles gostavam de selar os seus decretos dizendo: assim é, porque assim será. E eu queria encerrar para vocês dizendo: amém e amém, assim é, porque assim será.